Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje eu vou contar para vocês aqui um detalhe que deixa o pessoal assim do quanto pior melhor cabelo em pé, né? Eles ficaram com o cabelo em pé, vocês viram nessa visita que o presidente fez tanto ao Reino Unido quanto aos Estados Unidos, porque lá no Reino Unido, né, ao contrário do que falaram, ele foi muito bem recebido lá pelo novo rei, né? Teve ali um grupo de apoio muito grande, é claro que se irrita muito sempre. E lá na ONU, nos Estados Unidos, ele teve ali uma participação muito incisiva, chegou a fazer críticas, né, aos seus adversários e gerou uma grande ojeriza no pessoal do quanto pior melhor, mas agradou muito a sua base de apoio, né? Isso que cada vez mais gera uma irritação nessa galera do quanto pior melhor. Agora, tem um detalhe, uma espécie de mágica, né? Uma espécie de milagre aí que aconteceu, que você precisa entender para você perceber o tamanho da questão que está em jogo. Vejam só, quando chegou a crise sanitária em 2020, isso foi equivalente a um cenário de conflito, foi equivalente a um terceiro grande conflito global, porque levou muitas pessoas ao óbito e também gerou um prejuízo econômico monumental, né? Então você chega numa situação dessa e você vê, né, comércio fechado, necessidade de aumentar os investimentos na questão sanitária e tal. Tudo isso gerou ali uma despesa de 670 bilhões de reais. Como é que você lida com isso? Essa despesa de 670 bilhões de reais, você pode pagar isso ou tentar lidar com isso pelo menos de três formas. Primeiro, largar de mão e deixar a inflação subir, né? Deixar o negócio tocar solto. Se endividar. Se endividar é fazer o quê? O governo jogar a conta para o futuro, e aí os nossos filhos e netos que teriam que pagar, ou você chegar como gestor público e falar, vou pagar essa parada. E aí a grande questão que é, como é que pode a atual gestão, no início de governo, ter uma dívida de 76% do PIB, e quando termina a crise sanitária, mesmo tendo gasto 670 bilhões, continuou com o mesmo nível de endividamento, com o mesmo nível dessa dívida. Como é que pode isso? Isso é um grande milagre. Como é que foi feito isso? Essa que é a grande diferença dessa gestão para outras, né? O que eles fizeram? As privatizações, que trouxeram bilhões para os cofres públicos, as concessões e a redução dos recursos que os grandes bancos públicos usavam para financiar aqueles campeões nacionais, né? Em vez de financiar o pequeno empresário ali que emprega mais de 70% da força de trabalho, financiava ali grandes campeões, né? Você sabe quais são. Então, com essas concessões, o governo conseguiu economizar ou juntar 240 bilhões de reais, pensando que tem uma despesa de 670 bilhões para ser paga. Além desses 240 bilhões, com os desinvestimentos nas grandes empresas estatais, eles conseguiram mais 260 bilhões. Só isso aí já deu 500 bilhões para o governo, tá? E essa crise sanitária, né, que foi equivalente ao conflito, custou 670. Os leilões e as privatizações trouxeram mais 150 bi. E com isso eles conseguiram os recursos suficientes para fazer esse tipo de gasto ou de investimento, né? Só que além disso, você precisa entender que desse valor todo, desses 670 bilhões que eles conseguiram levantar para poder fazer jus aos gastos excepcionais com a crise sanitária, além disso, o ministro Paulo Guedes explicou recentemente que existem mais 900 bilhões de reais já contratados. Aí o que significa isso quando ele diz já contratado? Significa, por exemplo, que quando você vende uma empresa como a SEDAI, né, que foi vendida ali por 50 bilhões de reais, e esse pagamento não é todo à vista, né? Os compradores da SEDAI, por exemplo, eles pagaram 20 bilhões à vista e deixaram mais 30 bilhões de compromisso de investimento em 10 anos. O que significa isso? Se você soma todos esses compromissos de investimento para os próximos 10 anos, você já tem 900 bilhões de reais aí na conta. E é claro que são esses valores que estão sendo usados para
financiar os projetos sociais que têm sido feitos e tem feito com que o Brasil, mesmo depois dessa crise sanitária global que gerou um prejuízo monumental, o Brasil está com o mesmo nível de dívida que ele tinha antes. E não só isso, tá? Então isso aqui já foi uma jogada de mestre da equipe econômica. Basta você até lembrar, no início do ano, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista lá nos Estados Unidos falando, olha só, a nossa situação no Brasil está melhor que a de vocês. Vocês já estão numa situação aí que está complicada, já estão perdendo tempo, porque a inflação vai subir forte nos Estados Unidos e na Europa, e tanto o Banco Central americano quanto o Banco Central europeu estão perdendo o bonde do negócio, estão dormindo no volante. Aí a jornalista americana que estava entrevistando deu uma risada, achou engraçado, ele falou assim, vocês estão dormindo no volante, nós estamos muito melhores do que você e já vocês vão ver isso. Não deu outra. Não deu outra. Então uma série de jogadas de mestre aí maravilhosas que você precisa entender e compartilhar, ok? Esse é um vídeo para você compartilhar, para o pessoal entender como é que nós passamos por uma crise sanitária e gastamos quase 700 bilhões de reais. Isso não aumentou a dívida brasileira, porque isso foi pago com uma estratégia muito bem colocada. E o mercado continua surpreendendo, trazendo boas notícias para a atual gestão, porque pela 12ª semana consecutiva, as projeções dos analistas trazem para 2022 uma nova perspectiva de queda da inflação, uma perspectiva da inflação fechar o ano a 6%, e de alta do PIB, né, com uma perspectiva de 2,65%, alguns já falando de 3%. Né? O IGPM, que é um dos índices da inflação, ele caiu 0,91% na segunda prévia de setembro, em comparação também com uma queda de 0,57% na mesma prévia de agosto. Tá? Então, assim, é simplesmente um negócio inacreditável. Vários desses índices da inflação têm caído, como o IPAM caiu 1,22%, tá? O IPCM também caiu 0,12%. O que significa isso? Significa o mercado elevando novamente a previsão de crescimento do PIB, reduzindo a perspectiva de inflação para esse ano e para o ano que vem. A inflação aí então despencando pela 11ª semana consecutiva, o diesel acompanhando a queda da gasolina, ficando 6% mais barato, e o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, disparando aí, tocando 111 mil pontos e descolando completamente do exterior, com o dólar também caindo 1,5%. Olha que maravilha, né? Agora, a gente tem muitos analistas honestos que estão começando a aparecer, né? O próprio Banco Inter agora está revisando a projeção de crescimento do PIB para 2,8%, já quase 3%, e o IPCA para 5,8%, abaixo até da perspectiva do ministro Paulo Guedes, que chutou ali uma inflação fechando o ano 2022 a 6,5%. O Banco Inter já está prevendo apenas 5,8%, tá? Sem falar nisso, com superávit primário de 1,1% pela primeira vez na história desde 2013. Ainda esperando um crescimento para 2023 e uma inflação também abaixo dos 5 pontos percentuais. Olha que maravilha, né? Enquanto isso, para o pessoal que diz que o Brasil está muito difícil, a Alemanha está confiscando ativos locais de petrolíferas lá de Moscou, fechou negócio para estatizar a empresa de gás, o Uniper. Berlim vota por estatização de imóveis de grandes imobiliárias e eles estão estatizando também as operações da empresa lá de Moscou de comércio de gás também. Veja só a sequência de estatização, né? E eu falei para vocês no vídeo de ontem, né? Como é que os governos todos anteriores eram estatizantes. E depois vem agora pela primeira vez um governo verdadeiramente liberal, desestatizando, desinvestindo, privatizando e mostrando como é que você pode, né, enxugar os gastos e ainda assim reduzir impostos e, apesar disso tudo, aumentar a arrecadação, né? Fábricas na Europa, enquanto isso, reduzindo produção por causa da energia muito cara, inflação ao produtor na Alemanha. Estavam esperando um aumento de 37,1%. O resultado foi nada mais nada menos que 46%. Estavam esperando 37% de aumento da inflação ao produtor. Veio 46%, 7,9% só no mês de agosto.
O pessoal ainda diz que o Brasil tá ruim, né? O que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, amém de todas as coisas. Tem que é bom, a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Um abração, valeu!